Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo certo? Pessoal, me apresentando um pouquinho para vocês, tá? Eu sou o Rodrigo Gibert, hoje sou líder comercial aqui na Junsor Sistemas, sou formado em administração, com especialização em gestão tributária e atuo aqui na Junsoft já, atendendo reformadoras de pneus há mais de 10 anos, né? Iniciei na equipe de esporte, depois fui para a equipe de implantação, visitei diversas reformadoras Brasil afora, fiz a implantação em, em diversas reformadoras em vários estados do Brasil, né? E hoje atuo no setor comercial, mas possuo anos já de experiência no setor. E gostaria de trazer aqui para vocês alguns desafios das reformadoras, tá? Alguns desafios que a gente está trazendo até para comentar um pouquinho para vocês, sendo alguns deles, né? Um deles focado na área de coleta de pneus, que traz muitos erros de digitação e informação incompleta, né? No momento da coleta do pneu, quem não tem automação, quem não tem aplicativo. Então, a letra às vezes é incompreensível do vendedor, né? Então, traz muito processo manual, retrabalho de falta de compreensão, dificuldade em controlar volumes e prazos, né? Prazos de entrega combinado com o cliente, volume de produção. Às vezes um dia produz muito pneu, outro dia produz menos, porque não tem um combinado com o vendedor ou algo que vá travar essa questão de coletas, ou estipular para o vendedor o limite de pneus de produção e entrega por dia. Lembrar o preço pré-negociado com o cliente. Então, se não tem um aplicativo, uma ferramenta, traz esse tipo de dificuldade. O controle de pedidos e vendas, né? Focado aí em mais pneus novos, itens de revenda. Então acaba perdendo oportunidades por não registrar orçamentos, falta de histórico de compras de clientes e preço, né? Falando sobre integração de dados, né? Falta de integração de dados, processos desconectados que geram retrabalhos e gargalos, ausência de dashboards que tragam visão clara e estratégica do negócio para tomada de decisão mais assertiva na empresa. Burocracia e lentidão na ordem de serviço, né? Processos manuais ali para quem tem auto center, para quem tem truck center, com papel, assinatura, tudo manual. Demora no registro de peças, serviços, histórico do veículo, né? Às vezes até pode ocorrer algum furo de estoque por falta desse registro é, mais informatizado, pouca visibilidade para clientes sobre o que está sendo feito no veículo, no cliente, no seu pneu, né? E atendimento e experiência do cliente. Também falta de transparência no processo, dificultando que o cliente acompanhe a produção, o pedido, nota, boleto, tá? Necessidade crescente de dar autonomia ao cliente, sem aumentar a carga de trabalho interno, pouco uso de canais digitais como WhatsApp, portal web, né, e-mail automatizado. Falando sobre baixa fidelização e recuperação de clientes também, muitos clientes compram uma vez e não voltam. Dificuldade em manter contato ativo com o cliente, né? Enviar lembretes, revisões, manutenção, pouca utilização de campanhas segmentadas para venda recorrente e cross-sell. Eficiência operacional também, uma outra dificuldade do setor, né? Alto custo em retrabalho, papel, duplicidade de cadastros, processos manuais, falta de ferramentas para otimizar o tempo e redução de desperdícios. Quero convidar aqui para participar com a gente a Marjorie da Morecap, diretora comercial de marketing do grupo Morecap, que vivia muitos desses desafios. Chamamos a Marjorie aqui para contar como eles superaram isso. A Marjorie já conectada aqui com a gente, adiantando, agradecendo a participação. Marjorie, tem algumas perguntas aqui para fazer para você. E também adiantando, se alguém quiser mandar alguma pergunta no Q&A ali abaixo ou no chat, também pode estar registrando aqui, que conforme a gente vai monitorando o tempo, a gente pode estar respondendo também já na sequência. Mas a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a Marjorie, trazer para vocês aqui, e compartilhar com o nosso público, o que fez a Morecap buscar uma empresa como solução, como a Junsoft? Quais dores estavam mais fortes naquele momento, Marjorie? Marjorie, o microfone está fechado. Verdade. Oi, pessoal, boa tarde a todos, tudo bem? Obrigado pelo convite, Rodrigo, Junsoft. Bom, pessoal, como o Rodrigo disse, né, eu atuo na frente hoje de comercial de marketing do Grupo Murecap
Já trabalho há 10 anos na empresa, porém eu passei por todo o processo de implantação. Então, nós implantamos o sistema já há 6 anos atrás, 2019. E no momento que a gente decidiu implantar o sistema, o que que a gente estava buscando? Muito disso que o Rodrigo acabou de falar ali nas 7 maiores dores das reformadoras, né? Então, a principal dor que a gente tinha era a falta de integração entre as áreas. Então, vocês, reformadores, devem sentir isso, porque não tem um sistema integrado. Então, por exemplo, a produção é uma vida sozinha, o administrativo tem outra vida e o comercial tem outra vida. E essas três áreas não se conversavam. Então, eu não tinha essa integração, também não tinha integração entre contábil e fiscal. Então, isso aí dificultava muito a gente cruzar as informações e ter clareza nos dados. Então, essa foi a primeira dor que a gente buscou solucionar com o Junsoft. Então, realmente, essa falta de integração entre as maiores áreas da empresa. O segundo é que tudo era feito no papel. Então, os vendedores, desde a coleta, eles coletavam os pedidos no papel, escreviam com aquela letra que vocês devem saber, né? Tem bastante vendedores, não é lá aquelas melhores letras, então às vezes vinha informação errada. Aí o faturamento vai pegar aquilo, vai passar para a produção, a mesma folhinha acompanha apenas na produção, pode ser que a folha se perca, então era aquele rolo. Aí na hora de faturar, às vezes o faturamento não entendia a letra do vendedor, faturava errado, e tinha cancelamento de nota. Enfim, todas essas dores, além dos papéis que eram desperdiçados, essa falta de controle que acontecia justamente por os dados estarem no papel, né? E também depender de uma pessoa para colocar esses dados no sistema, que pode ser que a pessoa que pegasse esses dados ia digitar de forma errada no sistema por essa falta de integração. Então, primeira dor, integração entre as áreas. Segunda dor, tudo no papel, com essa insegurança de que poderia ser perdido, né, as informações. E por último, a gente tinha um departamento de TI interno, só que é muito caro você manter um TI interno hoje em dia, né? Então, esse departamento a gente achou que seria melhor terceirizar, porque a Junsoft hoje está a par de todas as inovações do mercado. Então, ele tem uma equipe de pessoas pesquisando muitas inovações em tempo real. Então, é muito mais rico do que você manter uma pessoa interna que tem que fazer todas as demandas e ainda tem que buscar tudo de inovação no mercado. Acho que é muito difícil para uma pessoa interna fazer isso. Então, esses foram os três principais pilares que fez a gente mudar de sistema em 2019. Ótimo, Marjorie. Realmente, essa questão de desenvolvimento interno, você acaba se isolando, né? E um sistema especialista no Uhum, setor, você acaba aproveitando ideias de várias reformadoras. Então, você não está isolado, você tem um ecossistema, né, voltado ao setor de reformadora aí, somando para para vocês e para quem utiliza uhum. a ferramenta, né? Aproveitando, Marjorie, eu gostaria de perguntar para vocês como foi o processo de implantação do sistema. Teve algum módulo que vocês sentiram resultado imediato? Algum que exigiu mais tempo de adaptação da equipe? Como que foi esse processo? O processo de implantação, assim, voltando um pouquinho no passado, nós do Grupo Morecap já tínhamos tentado trocar de sistema 2 vezes, que deram errado. Então, a Junsoft foi a nossa terceira tentativa de troca de sistema, e aí deu certo. Mas, assim, eu vou falar que não foi sorte, foi preparo. Por quê? Como a gente errou 2 vezes, quando veio a parte de implantação da Junsoft, a gente se preparou muito antes. Então, a gente teve uma equipe muito top que acompanhou a gente, que fez todo o preparo. Inclusive, a nossa equipe interna se dedicou muito, eles queriam muito que o projeto desse certo. Então, a gente passou ali pelo menos uns 3 meses trabalhando os dados, para que quando chegasse o momento da virada, tudo acontecesse da melhor forma possível. E assim, não foi fácil, mas a gente conseguiu minimizar todos os erros e todos os possíveis problemas que iria ter devido a esse preparo prévio. E então, preparo é imprescindível, ter uma equipe que compre a ideia é o segundo passo imprescindível. E assim, de forma rápida foi o administrativo, que eles adaptaram super bem, porque as telas administrativas facilitaram o que a gente já tinha no antigo sistema. Então, tinha mais filtros, mais rápido, você poderia abrir várias telas, os BIs. Então, realmente, administrativo a gente não teve problema. Agora, o pessoal de produção e comercial que estavam no papel tiveram que passar para o sistema digital. Com certeza, eles demoraram um pouco mais para se adaptar, mas quando eles perceberam que realmente a eficiência ela é maior, você tem mais agilidade nos dados, foi meio que normal eles irem se acostumando com a nova ideia da mudança. Então, eu diria que administrativo é bem imediato o resultado, e o trabalho comercial e produção precisa um pouco mais de acompanhamento, né? Que não é tão rápido assim. Ótimo, Marjorie. Eu até lembro quando vocês buscaram a Junsoft, né, para conhecer o sistema, conhecer o Uhum. processo de implantação, vocês estavam com bastante medo, traumatizado realmente de outras É, implantações, né? a gente Então tá. foi um processo bem legal de conversa, até mostrar como que funciona um projeto de implantação muito bem feito, estruturado, tanto a parte Uhum.
da reformadora em si e parte de sistema, né? do Somando os sistema. dois para ter essa implantação É. muito bem feita, né? Porque se você Outra, segue per- um soft, desculpa, mas seja um soft, sim, manda o cronograma, a gente consegue seguir certinho, não teria problema de virada assim, igual a gente sofreu com as outras, né? E também isso mesmo. envolvimento da equipe. Tem que ter uma equipe muito boa para te ajudar a virar, senão fica difícil mesmo. A preparação da equipe é fundamental, né? Eu Sim. digo sempre trazer a equipe junto com você, né? Passar a visão para todo o Uhum. time da empresa, da reformadora, o porquê tá buscando outro sistema, quais vantagens que vocês vão ter com o novo sistema, por que estão fazendo essa migração de sistema, né? Fazer o time comprar a ideia junto e querer fazer essa migração junto também, né? Então isso ajuda Uhum. muito do que ter um time contra, né? E dificultando uma implantação de um novo sistema, né? Exatamente. Outra, outra pergunta que eu gostaria de fazer, Marjorie, é se você percebeu alguma redução de custo, né, ou de retrabalho com a automatização dos processos. Então, com a automatização, um clássico, né, que eu falei já no início, é os papéis, né? Porque antes era tudo feito no papel e manualmente. Após o sistema, a gente já ganhou uma economia, não falo só pelo papel, mas também pela questão sustentável, que nós, reformadores, a gente pega uma mentalidade de sustentabilidade, né? Então, quando a gente elimina o papel da operação, isso tem tudo a ver com os nossos valores também. Então, em relação ao papel, foi muito rápido. E o principal em relação a tempo, né? Porque as pessoas, elas ganham tempo quando todo o processo é integrado e automatizado. Por exemplo, antes a gente tem várias unidades de negócio, mas cada unidade fazia da sua forma. Então, com a integração da Junsoft, a gente criou um padrão e todo mundo segue o padrão. Então, isso ganhou muita agilidade para todo mundo. Outra questão que também economiza muito custo é a questão dos estoques. Antes a gente não conseguia ter um controle de estoque muito afinado. Com o Junsoft, a gente implementou as balanças, a gente sabe o consumo de matéria-prima, então é tudo integrado, a gente baixa certinho o consumo do estoque. E aí isso realmente evita com que a gente tenha compras desnecessárias, a gente tem uma projeção do que vai consumir. Então esse ganho de custo de estoque, assim, eu diria que é um dos maiores que a gente teve. E também o tempo em relação aos follow-ups, aos BIs, porque hoje a informação ela consegue chegar no celular, no seu e-mail, na hora que você programa, do jeito que você programa. Você não precisa ficar entrando no sistema pedindo informação para alguma pessoa, se é algo essencial para o seu dia a dia. Só você criar lá um follow-up com a Junsoft, ou programar um BI que você tem acesso viajando, ou, enfim, à noite. A hora que você precisar, a informação está na sua mão. Acho que seria Ótimo, isso. Marjorie. Inclusive, vocês são um dos nossos clientes que mais utilizam o follow-up e o potencial da ferramenta, que é uma ferramenta bem abrangente, né, que você usou de exemplo. Você pode Uhum. utilizar qualquer informação que tenha na base de dados para alertas internos, para um pós-venda, para Uhum. qualquer Cobrança, necessidade que né? vocês. É, e eu vejo, eu acompanho vocês aí que vocês utilizam muito bem a ferramenta, né? Então isso, Sim. isso é bem legal, né? Alertas, por exemplo, de. A gente estava falando aqui de redução de custos, né? Ah, se alguém apontou uma ficha técnica de produção, usou mais de uma vez a banda, ou não usou uma matéria-prima na produção, já recebe alerta. Se faturou, fez uma venda e não cobrou o conserto, né? Recebeu um relatório dos Sim. consertos não cobrados. O Então é vendedor algo. aplicou um desconto que não estava autorizado. Você recebe lá o parâmetro que o vendedor aplicou mais do que ele poderia. Então, tudo. Isso. Cobrança, e não só interna, né? Vocês também podem usar o follow-up para enviar para os clientes. Então, a gente manda a cada 3 dias os envios de mensagem automática para os clientes, que o boleto vai vencer, que está vencido. Então, até para ajudar na cobrança, eles ajudam. E isso otimiza o tempo da equipe, né? Por exemplo, antes eu precisava de umas 4 pessoas na cobrança, hoje a gente tem 2. Legal. Uhum. É ali um disparo bem legal que o pessoal utiliza também na produção, né? Se o pneu recusou na produção, já envia um aviso para o vendedor, ó, pneu tal, do cliente tal, foi recusado. Então, Sim. em vez de fazer um Isso é processo muito legal, manual, porque tudo que está no sistema a gente consegue automatizar as informações, né? Ou via WhatsApp ou via e-mail. Eu gosto bastante. maravilha. E estamos melhorando ainda mais a plataforma, vem novidades aí, tá? Legal. Aproveitando, uma última pergunta que eu tenho aqui, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, manda aí no chat, tá? A gente vai estar selecionando algumas perguntas aí para estar respondendo, ou no botãozinho aqui Uhum. embaixo, Q&A, tá? E eu vou fazer a última pergunta aqui para Marjorie, e depois, se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai buscar responder também, tá? Marjorie, pensando no seu time, como foi a mudança de processo manual para um processo automatizado? O que mudou no dia a dia deles? A mudança ela foi muito positiva, é claro, mas vamos falar assim.
Isso gera uma insegurança no time. Toda mudança, o pessoal fica inseguro. Mas na hora que eles percebem os benefícios e a agilidade, eles começam a aderir aos processos. Comecei a falar na outra pergunta, mas eu ia terminar nessa. Como a gente tinha várias unidades, era tudo fora do padrão. Então, por exemplo, contas a pagar de uma unidade era de um jeito, lançamento de uma unidade era de um jeito, controle de estoque de um jeito. Então, a gente tinha lá várias unidades espalhadas, cada um fazendo de um jeito. Imagina a gestão disso para ser unificada. A gente não conseguia. Era muito perca de tempo fazendo a gestão de tudo isso. Com o sistema, com essa automatização, a gente criou um padrão e todo mundo segue o mesmo padrão. Então, o pessoal viu muito mais agilidade até da nossa parte da diretoria para ajudar eles na tomada de decisão. Então, a visibilidade de gargalos, ela ficou muito mais rápida de resolver. Então, os gargalos antes no processo muito operacional, ele demorava muito para aparecer, ou nem aparecia. Com tudo automatizado, tudo centralizado, com a equipe fazendo o mesmo padrão, a gente consegue ver isso muito rápido, porque qualquer coisinha que sai fora do eixo, a gente já consegue corrigir. E também isso melhorou muito na agilidade do atendimento ao cliente, falando um pouco mais comercial, porque como desde o processo de coleta até a entrega do pneu, o processo é automatizado, então o cliente ele tem informação do pneu em tempo real, se ele quiser. Isso gera muita satisfação para ele, em relação à coleta do pneu, onde está o pneu, se foi faturado, se foi entregue. E a gente vem aplicando pesquisa de satisfação com o cliente ano após ano, e o nosso NPS ele sempre cresce em relação a isso, então a gente sempre vem se superando ano após ano. Então isso aí também refletiu não só na equipe, mas também nos clientes, né? Como eles também viram como positiva essa mudança. Enfim, com tudo padronizado e integrado, acredito que isso realmente elevou muito o nível de profissionalismo como um todo do Grupo Morecap. Então, foi realmente muito bom ter mudado o sistema. Ótimo, Marjorie. Realmente, esse processo a gente percebe que vendedores, por exemplo, às vezes tem esse bloqueio de utilizar a tecnologia, mas depois que ele começa a utilizar aplicativo de coleta, aplicativo de venda de pneus novos, né? Ele se acostuma com esse processo e a facilidade, a Uhum. agilidade, que Sim. quando ele chega, às vezes, a trocar de empresa e vai para uma empresa que não tem isso, tem que voltar para o papel, o vendedor não quer. É porque, por exemplo, se ele anota no papel, ele tem que esperar chegar na empresa para passar a informação para a produção de que o pneu ia ser produzido. Agora não, ele está lá, já coleta o pneu, a produção já sabe o dia que o pneu vai chegar, quanto que o cliente está esperando. Então a gente consegue até organizar muito melhor a produção dessa forma, né? Ótimo. E essa pesquisa de satisfação que o Marjorie comentou também é possível criar pelo follow-up também, mandando um link do Google Forms ou direcionando o link da própria pesquisa do Google, né? Porque quanto mais clientes Uhum. responderem a pesquisa do Google, também a sua empresa fica melhor ranqueada quando alguém pesquisar sobre o assunto na internet. Então, Sim, são várias automações aí que vocês podem aproveitar com a ferramenta, né? certo. Gente, deixa eu ver aqui, o Marco mandou uma pergunta no chat. Para o time comercial, o que funcionou mais para a Morecap? Formar vendedores ou contratar no mercado um vendedor pronto? Olha, Você consegue responder essa, Marjorie? assim, depende muito o como é que eu posso explicar? Depende do momento que a gente está vivendo. A gente tem as duas formas, né? Já compensa a gente contratar vendedores formados, mas também compensa muito a gente desenvolver uma pessoa do zero aqui, tipo uma pessoa da produção que tem vontade de crescer, desenvolver, que já conhece a empresa, que tem carinho pela empresa, pelo produto. Normalmente a gente prefere desenvolver do zero, sabe? Até porque essas pessoas ficam mais tempo na empresa depois, né? Tipo, criam um certo laço. Quando você compra Acredito que quando você contrata alguém meio que pronto do mercado, ele não cria um vínculo muito grande com a empresa, né? Qualquer coisa pode ser que ele saia também, na minha opinião. Ótimo, boa visão aí de capacitar o pessoal, né? A gente é muito É. perfil de pessoas também, né? Uhum. Maravilha. Eu acho que tem alguém mais tem alguma pergunta? Eu acredito que não. Senão a gente segue aqui. Qualquer coisa, se alguém tiver alguma pergunta, quiser mandar no chat aí, a Marjorie vai estar acompanhando também. Ela pode ir respondendo aqui no chat também. Gostaria de agradecer, Marjorie, a participação, a disponibilidade aí de participar desse webinar conosco, né? A gente viu a prova que a automação funciona, tá? Agora eu vou passar para vocês alguns detalhes das soluções do pacote Vulcano Comercial 360 graus que tornaram essa eficiência possível. A gente vai falar, durante a conversa da Marjorie, ela passou algumas ferramentas que eles utilizam aí, é, mas a gente vai destacar cada um deles de modo mais específico, tá? Eu vi aí que o Rafael mandou no chat uma pergunta, se a Marjorie quiser ou conseguir responder
no chat aí pode estar respondendo. Qualquer coisa depois a gente responde, porque essa é uma pergunta que a gente aqui, como solução também, a gente tem várias opções, tá? Mas falando aqui do pacote Vulcano Comercial 360 graus, o primeiro módulo que eu vou falar para vocês, que a gente trata aqui por módulos, né? É um pacote que a gente criou com vários módulos. O primeiro deles que eu vou falar é o aplicativo de coleta, o Coleta Mobile, que é um aplicativo que pode ser usado para coleta de pneus, para reforma ou garantia, tá? No mesmo aplicativo você pode registrar se é um pneu que está vindo para a reformadora para reformar ou em um processo de garantia, tá? Com esse aplicativo você consegue eliminar erros de digitação, né? Que nem a Marjorie comentou, a letra do vendedor às vezes não é tão bonita para compreender. E eu, quanto implantação do sistema, eu via o pessoal do administrativo, quando vinha aquele papel preenchido à mão, o pessoal do administrativo muitas vezes não entendia a letra do vendedor, né? Tentava ligar para o vendedor para ver qual que era o preço que ele tinha colocado, qual era a banda que colocou. Ligava para o vendedor não atendia, não conseguia a ligação e aquele pneu ficava parado esperando o retorno do vendedor para ver o que, que ia fazer com aquele pneu. Então, todo um processo manual, né, que gerava gargalo de produção. Então, pneus acabavam parados na fila de produção por não saber o que iria fazer com aquele pneu até conversar com o vendedor. Então, isso automatizado via aplicativo não tem erro, porque os dados já são pré-cadastrados, então o vendedor apenas seleciona aquilo que precisa. São campos obrigatórios, então ele não tem como mandar uma coleta sem informar, por exemplo, o desenho da banda que é para ser colocado no pneu. Então, vem a informação já completa para a sequência da produção. Questão de tabela de preço também, tabela de preço automático no aplicativo. Então, o vendedor não precisa pegar um papel, uma tabela para lembrar o preço negociado com o cliente. Isso já vem, colocou o cliente, colocou a recapagem que vai ser feita, já vem o preço automático. Controle de cotas e prazo. Então, você pode definir quantos pneus o vendedor pode coletar para entregar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Então, o próprio vendedor vai gerenciar qual é o pneu menos urgente e mais urgente. Com isso, a produção você pode startar por data de entrega. Então, eu vou produzir hoje o que eu tenho que entregar hoje, tenho que entregar amanhã. Aquele pneu que está agendado para a semana que vem, eu vou me preocupar com ele na semana que vem. Então, assim, a sua produção você consegue trabalhar ela mais uniforme, né? Para não ter que pagar, às vezes, comissão um dia para o pessoal fazer hora extra, que tem muito pneu num dia, e no outro dia sobra tempo. Os operadores estão lá parados na produção porque não tem pneu. Então, você consegue trabalhar com a capacidade produtiva igual todos os dias, né? Questão de controle de canhoto também, tá? Hoje o nosso aplicativo de coleta é possível tirar foto do canhoto, da nota assinada, para ficar registrado isso já no aplicativo, para o financeiro verificar se o vendedor pegou a assinatura de todos os canhotos ou se faltou alguma coisa. O vendedor também, isso são todas as opções que você pode liberar no aplicativo ou não. Então fica a critério de cada empresa fazer essa liberação ou não. Mas tem a opção até do vendedor ter acesso ao financeiro do cliente. Às vezes o cliente tem alguma dúvida do valor que tá em aberto ainda, ele pode acessar o aplicativo o vendedor ali e fazer essa visualização e passar para o cliente. Então tem muita agilidade e precisão no processo de coleta. Um outro módulo que a gente tem, vou passar aí para vocês, o pedido mobile, tá? Esse é um aplicativo voltado para itens de revenda. Então, pneu novo, câmara de ar, protetor, pode ser utilizado do vendedor externo, esse aplicativo pedido mobile, tá? Que ele permite fazer orçamento, permite fazer o pré-cadastro do cliente, né, com campos que você já pode deixar obrigatórios, isso direto no celular. Ele consegue acompanhar estoque, então ver quanto que tem em estoque disponível de um pneu novo, por exemplo, ou pneu da casa, né? Ele consegue ter imagem do produto, já gerar a imagem ali no celular, né? Gera a imagem, já mostra para o cliente pelo celular. Ele pode registrar a visita. Então, visitei o cliente, não vendeu, quando que tem que retornar, criar uma agenda, já pode registrar isso no celular. Consegue também acessar o financeiro do cliente, se você liberar essa opção para o vendedor e sincronize totalmente com o RP da produção. Então, fez um pedido aqui, fez um orçamento, a empresa já vai ter toda essa informação. Então, é um processo simplificado para o vendedor com supervisão integrado da empresa, né? Para monitorar esses dados, monitorar essas visitas, monitorar esses orçamentos, se o orçamento não foi aprovado, o porquê, o motivo. Então, tudo isso consegue acompanhar através desse aplicativo do pedido mobile e com o ERP na indústria. Ordem de serviço web, isso aqui foi voltado para Auto Center, Truck Center também, uma tecnologia legal que a gente lançou para agilidade na abertura do ordem de serviço. Então, por ela, você pode fazer orçamento pelo celular, pelo tablet, é web, então dá para ser Android, iOS, enfim.
Então, faz o orçamento, faz a abertura, fechamento da ordem de serviço, com um cadastro automático do veículo pela placa. Então, você tira uma foto da placa com o celular, o sistema já lê os caracteres da imagem da foto da placa, e o sistema já cadastra o veículo automático, com marca, modelo, cor, ano e até o chassi do veículo. Então, uma integração bem legal, em questão de 2, 3 segundos, o sistema já baixa todo o cadastro do veículo e cadastra ele no sistema. Dentro da nossa ordem de serviço tem também a ocorrência, o laudo técnico com transcrição de áudio. Então você pode gravar o áudio no celular e o aplicativo vai converter esse áudio em texto, tá? Então, por exemplo, o cliente é, trouxe o veículo na empresa e comentou que tá dando um barulho estranho em tal lugar. Ou que parece que o amortecedor está com problema. Então, a pessoa pode gravar o áudio e vai converter esse áudio em texto. Também a pessoa que está fazendo o atendimento pode registrar se tem algum risco no veículo, se tem algum amassado, pode registrar por áudio, o aplicativo converte esse áudio em texto para ficar tudo registrado na hora de serviço. Também, digamos que o mecânico, o vendedor, orientou o cliente a trocar o bico do pneu que estava comprometido, orientou a trocar uma correia que estava danificada, né? E o cliente não quis, pode gravar áudio, esse áudio é convertido em texto, né? Tem a transcrição, para ficar tudo documentado. Se um cliente um dia reclamar de algum problema que deu, você tem ali a documentação que foi orientado a ele fazer tal processo e ele não quis, né? Assinatura do cliente na tela do celular, fotos, você pode tirar fotos do veículo, frente e trás, lados de uma peça, antes, depois. Isso fica salvo tudo de forma digital daí na hora de serviço, fica toda a documentação, tá? E apontamentos também. Essa é a abertura, né? É o check-in, né, do veículo, da operação, mas você pode ir adicionando serviços, adicionando peças, pode ir apontando o mecânico, né, para depois rastreabilidade de informação, de comissão, ver quem fez tal serviço. Então dá para ir inserindo tudo aqui no, no aplicativo, na hora de serviço web. Então isso vai trazer muito mais agilidade, vai reduzir o tempo de atendimento com informações em tempo real, porque ela é comunicada direto com o sistema retaguarda, com o ERP. Então ela funciona somente com a internet, porque ele fica conectado em tempo real, né? Outra ferramenta que eu vou trazer aqui para vocês é o Follow-up. A gente conversou, eu e a Marjorie, um pouquinho aqui na nossa conversa, que é uma ferramenta para disparo de mensagens, que pode ser mandado mensagens por e-mail e até o WhatsApp com qualquer informação que tenha no sistema. Então dá para ser utilizado para alertas internos, para relatórios. Digamos, você quer mandar todo dia um relatório para o vendedor de quanto ele vendeu no mês, se ele está para atingir a meta dele ou não, qual é o percentual dele para atingir a meta. Hoje é dia 22, por exemplo. Pela média desses dias, a projeção dele até o final do mês é atingir essa meta ou não? Então, isso tudo o Follow poderia criar uma mensagem para mandar para o gerente comercial, mandar para o vendedor a informação dele, para o gerente comercial, todos os vendedores, né? Então, isso poderia ser criado por esse follow-up. Mas também o pós-venda, né? Quando a gente fala de CRM, de gestão de cliente, a partir de quando ele é cliente, essa aqui é uma das principais ferramentas para fazer esse tipo de trabalho. Então, ele pode é, mandar mensagem para o cliente que não aprovou um orçamento, né? Você pode definir uma mensagem padrão para o sistema 3 dias após o orçamento, o cliente não aprovou. Você que define as datas, mas o sistema poderia mandar uma mensagem para o cliente sobre o orçamento, se ele quer dar sequência, o porquê que não aprovou, né? Você poderia enviar alertas de revisão e manutenção, isso falando de auto center, truck center, por exemplo, trocou o óleo do veículo. O sistema automaticamente, 7.000 km depois, poderia mandar uma mensagem para o cliente que está na hora dele trocar o óleo novamente. Vendeu o pneu novo, eu quero que o sistema mande mensagem para o cliente 30.000 km após que está na hora dele trocar o pneu. Tudo isso pode ser feito através desse follow-up. Disparo de campanhas promocionais. Às vezes o cliente está de aniversário, você manda os parabéns para ele já com uma campanha de desconto para ele no dia do aniversário dele, né? Então dá para. Aí vai da criatividade de cada empresa, da necessidade para usar muito bem essa ferramenta, né? Pesquisa de satisfação, a gente já falou. Então, essa ferramenta vai trazer fidelização, aumento de vendas e engajamento dos clientes. O outro módulo aqui que a gente tem, o Superview, que são os dashboards. Essa aqui é uma ferramenta que busca qualquer informação que tenha lá na base de dados do ERP, no sistema da indústria, no sistema do faturamento, do financeiro. Qualquer dado que tenha lá no ERP, você pode extrair isso em gráficos para análise e tomadas de decisão. Então, são painéis 100% configuráveis e em tempo real. Para reformadoras, a gente já tem em torno de 20 painéis padrão, né, que contrata o sistema, contratou esse módulo, a gente já disponibiliza para o cliente e depois ele ainda pode
personalizar esses dados do jeito que o cliente quiser. E esse acesso também ele é web, então acessa via navegador do celular, da televisão, ah, e ele atualiza em tempo real. Então, se você colocar um monitor, inclusive antes eu recebi uma foto de um cliente nosso rodando isso lá na fábrica dele. Se você colocar um monitor na produção, com esse painel aberto, ele vai atualizando de minuto a minuto. Conforme vai produzindo os pneus, vai coletando os pneus, a informação já vai subindo, já vai atualizando, né? Você pode ter produtividade por operador na fábrica, mostrando no painel para o pessoal já ver, visualizar a produção de cada um, né? Para vendedores, já pode ver como que tá as vendas dele, ranking de vendedores, qual vendedor está vendendo mais. Então você pode ter tudo isso em dashboards, tá? Então ele vai transformar dados em informações estratégicas para a gestão, né? Um dado bem legal que eu vi um cliente nosso utilizando também é clientes ativos por mês por vendedor. Então ele tem lá o gráficozinho, vendedor a vendedor, se está subindo a carteira de clientes ativo, se está caindo, a comparação do último mês para o mês atual, como que está em percentual, se está um percentual de acréscimo ou redução e o total da empresa também. Então são ideias bem legais aí que a gente vê no mercado, tá? E fechando aqui esse slide aí para vocês, o supervisor, tá? Então é uma ferramenta bem legal também para liberações de bloqueios de forma web. Então dá para acessar também via celular, né? Via tablet, via navegador, enfim, para centralizar a questão de liberação de bloqueios, principalmente quando é multiempresa. Então, no RP tem essas liberações, mas você tem que entrar lá no sistema, entrar tela a tela de liberação, empresa a empresa, para liberar, às vezes, um bloqueio de um pedido, um bloqueio de uma nota, um bloqueio de uma coleta. Esse supervisor integra tudo numa tela só. Então, conforme a pessoa, o autorizador, ele tem acesso às empresas e às liberações, né? Isso vai centralizar tudo num sistema só. Então, imagine lá você que nem um grupo Morecap, com quatro, cinco reformadoras, com importador de pneus, distribuidora, com outras indústrias, né? São vários CNPJs, multiempresas. Você tem que entrar empresa por empresa para fazer uma liberação, é mais complicado, né? Então é uma tela que é um processo que vai centralizar todas as liberações em uma tela só, mostrando o motivo do bloqueio, detalhando o produto, se deu desconto maior que o permitido, se o cliente está com competência financeira, se ultrapassou o limite de crédito. Então, detalhando tudo isso para executar essa liberação de maneira muito mais fácil. E aí, pelo celular, por exemplo, tô viajando, né? Tô de férias e preciso fazer uma liberação. Você vem aqui, já acessa, já visualiza e já faz a liberação. Então, algo bem para trazer bastante rapidez e flexibilidade nas liberações de bloqueios em multi-empresas e de forma web, tá? Gente, eu passei esses módulos aqui. Depois eu vou apresentar para vocês a novidade que a gente está trazendo para o mercado, que é o portal do cliente. Mas a gente está com uma oferta de desconto aqui muito boa, tá? A gente está com uma campanha aí desse Vulcano Comercial 360 graus para clientes nossos, né? E quem não é cliente também, e ainda não tem esses módulos contratados. Quem for contratar, a gente tem essa promoção válida até o último dia desse mês, tá? Lançamento hoje, válido até o último dia desse mês, com um desconto progressivo conforme os módulos contratados. Então, digamos você que já é cliente de um software, já tem alguns módulos desses, mas não tem todos. O módulo que você contratar, se contratar um módulo, a gente já vai estar dando 5% de desconto, tá? Digamos que você contrata dois desses módulos que você ainda não tem, vai subir para 10% de desconto. Digamos que contrata três módulos desses que ainda não tem, sobe para 15% de desconto. Quatro módulos, 20% de desconto. Cinco módulos, 25% de desconto. E seis módulos, a gente vai estar aplicando 30% de desconto na contratação desse pacote que você for contratar. Então, digamos que você não tem nada disso hoje, né? Ou você não é cliente de um software ainda, não é cliente Vulcano e está buscando contratar o sistema. Aproveite, porque contratando todo esse pacote, a gente já vai estar dando 30% de desconto nessa contratação, tá? E isso inclui, além desses módulos que eu falei, o portal do cliente também, que é algo que eu vou estar apresentando para vocês. Está aqui na tela também o QR Code, que é direto no meu WhatsApp. Então, quem quiser já aproveitar, mandar mensagem para a gente conversar, podemos agendar uma apresentação sobre o módulo que você tem mais interesse, entrar mais no detalhe e tudo mais. É, aproveitando esse mês, fechando, pode ter um desconto até 30%. Eu vou apresentar agora para vocês aqui o nosso portal do cliente, que é o lançamento que a gente tem. Já tem outras novidades vindo em cima dele também, mas vou apresentar hoje para vocês o que a gente tem até então, que já é muito bom, uma baita ferramenta, mas
tem muita coisa que vai vir aí para frente, tá? Então, esse é um acesso que você vai liberar para o cliente de vocês. É, cada cliente vai ter um acesso exclusivo com o seu CNPJ, a sua senha, tá? Então, cada cliente vai poder acessar isso aqui de forma web, né? Então, pode ser acessado via celular, via navegador, via tablet. Então, é uma plataforma responsiva, tá? Conforme a plataforma que você está usando, ele vai se ajustar, se adequar à tela que está sendo usada. Então, o cliente ele vai poder acessar essa tela. Essa imagem que vocês veem aí na cara, que é a imagem do Junsoft, a logo da Junsoft, é uma imagem que você pode trocar. Então, você pode colocar uma imagem da sua empresa, pode colocar uma arte comercial, às vezes uma campanha promocional da semana, do mês, né? Você pode trocar essa imagem. E ali ele vai ter várias funções, tá? Cada função dessa você pode liberar para o cliente. De repente, um cliente vai ter acesso a tudo, de repente, outro cliente você vai querer liberar apenas financeiro para ele. Então, você pode escolher o que que você vai liberar para cada cliente. A primeira função que tem ali é o catálogo, né? Então, se você quiser liberar, se você tem itens de revenda, né? Pneu novo, câmara de ar, protetor, pneu da casa, e quiser liberar o acesso para o teu cliente, ele vai entrar ali no catálogo, ele mesmo vai poder ver os produtos que tem, vai poder visualizar o estoque. O estoque daí você pode configurar o que vai liberar para esse cliente ou não para ele visualizar. Se você quer liberar 100% de estoque, quer liberar 50%, você define o percentual que o cliente vai ter acesso a esse estoque, né? E ele entrando lá, ele pode acessar os produtos que ele quer, já adicionar condição, forma de pagamento. Você que libera também para o cliente as condições e formas de pagamento que ele terá acesso, e o próprio cliente acessando ali, ele consegue já fazer o pedido, tá? E esse pedido já é integrado totalmente com o RP. Então, o cliente finalizou a compra aqui, já vai aparecer no sistema para vocês aí, o pedido pronto, só aguardando o faturamento, que vai já está tudo integrado com o RP. A segunda opção que a gente tem aí nesse portal do cliente, que a gente já criou, é o acompanhamento para o cliente das coletas dele. Então, o cliente que é cliente de recapagem, né? Eh, Todas as coletas feitas são integradas com o RP e isso ele vai ter acesso a essa plataforma, tá? Esse portal do cliente. Ele vai conseguir ver coleta a coleta, pneu a pneu, inclusive em que estágio está da produção. Então ele vai conseguir ver se está no exame inicial, na raspa, na escariação, que hora que passou naquela etapa. Então é um detalhamento bem exclusivo que você pode ter para o seu cliente. Gente, isso aqui é um diferencial grande de mercado que você pode, às vezes, estar com um concorrente num cliente de você, mas o cliente, tendo esse acesso a esse portal, ele vai preferir, às vezes, a sua recapadora, a sua empresa, por ter esse diferencial que o concorrente, muitas vezes, não tem. Então, esse aqui é um diferencial bem legal que você pode oferecer para o cliente, acompanhar esses pneus, essas coletas em tempo real. O outro ponto que a gente tem aqui, é outro opcional, é os pedidos. Então, o cliente pode ver todos os pedidos que ele fez, se já está atendido ou não, se está parcial, como que está, né? Inclusive, todas essas telas têm filtro, né? Por padrão, o sistema ele já traz as últimas 30 coletas, os últimos 30 pedidos, mas aqui o cliente ainda pode é, fazer esse filtro de um período maior, né, por datas, por status, né? Então eu quero fazer o filtro de pedidos atendidos e pedidos pendentes. Então tudo isso ele consegue fazer através dessa plataforma e até gerar reimpressão. Outra opção que a gente tem aqui também é a parte de faturamento. Então o cliente consegue ver as notas, reimprimir uma nota, baixar o XML, tudo pela plataforma web. Aqui ele acessando, ele consegue ver parcelamento, ele consegue ver desconto que ele recebeu, né? Se você deu algum desconto, vai estar considerando aqui no portal do cliente. E reimpressão. Então, a reimpressão da nota do XML com filtro também por datas, tá? E para finalizar, a gente tem aí o financeiro também. Então, aquele cliente que precisa reimprimir um boleto, né, ele não vai precisar ligar para o financeiro da sua empresa e pedir para reimprimir o boleto, gerar o boleto e mandar no e-mail, nada disso. Ele pode acessar essa plataforma já, consultar o financeiro, ver se está em aberto, se está pendente e fazer a impressão, a reimpressão do boleto para pagamento, por exemplo, né? Então, é uma plataforma bem legal para uso do sistema completo ali para o cliente visualizar pedidos, visualizar coletas, visualizar notas, visualizar financeiro e até fazer compras. Uma questão bem importante que eu não falei desse processo de compras, tá? Esse processo de compras, esse catálogo, o preço que vai aparecer é o preço do teu cliente, tá? Então, lá na parte do catálogo, o preço que aparece é o preço que você liberou para aquele cliente. É diferente de um marketplace.
É diferente de um site aberto para todo mundo, onde que todo mundo tem acesso ao mesmo preço. Não, nesse portal do cliente, o cliente vai ter acesso ao preço dele. Então, isso é algo muito legal também para ter essa diferenciação, às vezes, numa negociação específica do cliente. E só lembrando, pessoal, essa campanha que a gente tem do pacote aí, comercial 360 graus, Vulcano Comercial 360 graus, o portal do cliente entra também. Então, por exemplo, você hoje tem todos os módulos e só não tem o portal do cliente. Pode contratar ele e a gente vai estar liberando 5% de desconto para quem contratar até o final desse mês. Mas aproveite. Provavelmente você, olha, talvez você não vai ter todos esses módulos. Então, se quiser somar, por exemplo, o portal do cliente mais o supervisor, 10% de desconto. De repente você não tem o follow-up, quer colocar follow-up, supervisor e portal do cliente. Já são 15% de desconto, né? Então aproveite, gente, que é uma campanha que eu tô aqui na JohnSoft há mais de 10 anos e eu nunca vi uma campanha como essas, tá? Como essa. Então aproveite que é uma campanha bem forte, uma campanha aí para realmente aproveitar. Pessoal, vamos às enquetes e perguntas. A gente montou algumas enquetes aqui para vocês, para a gente ter essa interação, ver o que que vocês estão percebendo, como que estão essa questão de módulos, né? Qual no módulo que vocês têm mais necessidade. Então, a nossa equipe aqui preparou duas perguntas. A primeira pergunta, eu acredito já está aparecendo aí na tela para vocês, para mim já está aparecendo aqui, perguntando se a sua empresa já utiliza algum sistema mobile ou portal do cliente para automatizar a operação comercial. Tá? Você pode selecionar uma dessas opções e confirmar a resposta aí para gente, para a gente ter essa informação, né? Se sim, se você já utiliza algum sistema mobile ou portal do cliente, ou não, não, mas tem interesse, ou não, não tem interesse, né? Para a gente ver aqui como que tá. Eu tô até acompanhando aqui do lado, o pessoal tá voltando aí, pode voltar. A gente tem, se eu não tô enganado, já 41% dos votos registrados. Então volta, aproveita, aperta aí para a gente ter essa computação quanto antes, a gente já seguir para a próxima pergunta e responder também as perguntas de vocês aí do chat, do Q&A. Para mim tá aparecendo aí 70, por enquanto, 53% do pessoal já votou, né? Tá ganhando aí o sim, que já utiliza alguma ferramenta dessas, tá? 72%. Opa, tá mudando. 70% agora. Que sim, que já utiliza ou o portal do cliente ou essa parte de sistema mobile, seja de coleta, seja de venda de pneus novos, né? Eu acredito que a maioria utiliza esse sistema mobile de coleta e venda de pneus novos, porque o portal do cliente é algo realmente bem novo que a gente está lançando, né? A gente lançou como projeto piloto em alguns clientes nossos, mas a grande maioria hoje não utiliza realmente. Aqui agora tá mais, ó, para vocês terem uma ideia, né? Eu não sei se na hora que finalizar vai aparecer para vocês, mas a gente tem já 62% do pessoal que está acompanhando aí já votou, já selecionou a opção. 67% sim, já utiliza, 24% não tem interesse. Ah, não, mas tem interesse. Perdão. Que não utiliza, mas tem interesse. Que não utiliza 10%, né? E não tem nenhum interesse 0% dos votos. Acho que dá para encerrar aí, 65% do pessoal votou. Eu acredito que talvez até vai aparecer o resultado aí para vocês. Opa, apareceu. Isso aí mesmo. E a gente vai para a segunda pergunta aí para a gente ter essa interação, ter esses dados do mercado, como que está hoje. Ah, como que as recapadoras já estão evoluindo nessa parte de tecnologia, né? A segunda pergunta que a gente tem é: quais os módulos, soluções apresentadas aqui hoje têm maior probabilidade de gerar interesse imediato na reformadora? E é múltipla a escolha, tá? Então você pode escolher mais de um. Se você às vezes vê que seria algo interessante aí para sua recapadora, para sua empresa, né? Quais esses módulos que talvez você não utiliza hoje, ou até utiliza, né? Pode colocar aí que utiliza também, que traz maior impacto para vocês aí na operação. Aproveitando uma pergunta aqui que eu vi já no chat, enquanto tá a pergunta aí na tela para vocês responderem, o Aiden perguntou: o portal do cliente é ilimitado a quantidade de clientes ou é pago por cliente? Esse é um módulo, Aiden, que você contrata ele e é ilimitado os acessos. Então, eu tenho 2.000 clientes, todo mundo pode ter acesso, tá?
Então não tem limitação por cliente, não. Esse aqui é um portal que você contrata um módulo e ele fica liberado para quantos clientes que vocês querem. Às vezes pode ser até um diferencial. De repente você ranqueia os seus principais clientes e fala, ó, os meus principais clientes são esses e eu vou dar um diferencial para esses clientes, né? Então pode limitar se você quiser para os seus clientes, mas em questão de valores do módulo a gente não tem essa limitação. É um módulo que você pode liberar para todos os seus clientes terem esse acesso, tá? Vamos ver aqui como que tá a resposta dessa segunda pergunta. A gente está com 52% do pessoal já votou 55% agora. E o módulo mais selecionado até então é o aplicativo de coleta mobile, né? 67% do pessoal que está votando até então tem maior interesse ou probabilidade de gerar interesse imediato na reformadora, o aplicativo de coleta, né? Seguido aí pelo pedido mobile. E a gente percebe esse mercado, últimos anos, movimentando. Era bastante parte de reformadora, mas as reformadoras estão buscando outras formas de receita e está entrando muito pneu novo também, né? Então a gente percebe também essa busca por esse tipo de tecnologia também, né? O terceiro maior módulo aqui apontado é os dashboards, o SuperView, que realmente é uma grande ferramenta visual, né? A gente utiliza aqui na JunSoft também. Cada setor tem um monitor, uma televisão smart que fica aparecendo os dados em tempo real. Então você vai tomar um café, vai no banheiro, você já olha os seus números. Opa, como que tá a venda? Como que tá em comparação ao mês passado, né? Tá próximo de atingir a meta? Não, tá muito distante. A projeção até o final do mês é como? Isso pode ser aplicado, e muitos clientes nossos já utilizam nas reformadoras desses gráficos, né? Vamos ver aqui, 66% do pessoal já votou, acho que dá para encerrar assim. A gente vai deixar um pouquinho na tela aí para vocês verem o resultado. Aí apareceu para vocês o resultado, então o maior número aqui, 67%, é o aplicativo de coleta realmente, seguido pelo pedido mobile. O portal do cliente aí assumiu a terceira posição junto com os dashboards. Então, eu acho que a gente está acertando a mão aqui, trazendo uma novidade como essas do portal do cliente aí para o mercado. A gente sempre está buscando inovar, trazer novidade. Ah, a gente está, inclusive, trazendo aí, formatando o roadmap para o ano 2026. Então, a gente quer liberar um portal para os clientes colocarem ideias, sugestões também. Então, isso é bem legal para evolução do produto e a gente ser mais assertivo como sistema, como solução para as recapadoras, né? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta mais direcionada que seja interessante a gente responder. Não sei se o nosso pessoal já separou aí alguma pergunta para a gente. Eu acredito que as perguntas que o pessoal foi fazendo aí no chat também. A gente já está com o Ericles aqui do nosso time, respondendo também o pessoal, né? A Marjorie também respondeu o pessoal. Eu vi uma pergunta aqui no Q&A, sobre o aplicativo de coleta para iOS, né? O aplicativo de coleta é um aplicativo Android, tá? Por que o Android? Porque o Android é muito mais rápido a atualização. Então, o Android você não precisa publicar na Play Store, por exemplo. A Play Store tem uma demora grande para atualizações de aplicativo. Então, esse é um dificultador para aplicativos offline, né? Hoje, os nossos aplicativos de coleta, como pedido, eles funcionam até mesmo sem internet. Então, digamos que o vendedor está num local sem internet. Não tem problema. Ele consegue cadastrar, fazer um pré-cadastro do cliente, consegue lançar a coleta, consegue fazer a venda. E a hora que pega a internet, ele sincroniza essa informação. Por isso que são aplicativos instalados, tá? Para ter essa possibilidade, essa flexibilidade de fazer coletas e vendas mesmo sem internet. E aí, quando pega a internet, sincroniza a informação, né? E aí você escolhe o Android, porque o Android é muito mais rápido uma atualização. Então, digamos que tem uma situação que precisa ser corrigida. O nosso time já consegue corrigir e já publicar de imediato. Não precisa nem passar por uma validação pela Play Store. Então, esse é o grande diferencial. O iOS é um pouco mais exigente quanto a isso. Então, às vezes, leva meses até eles validarem uma atualização. Então, imagina você com um erro no teu aplicativo, um problema que precisa ser corrigido e esperar alguns meses para fazer essa atualização. Então, é um pouquinho mais complicado, né? Mas a gente está avaliando aí no mercado, sim, para trazer tecnologias webs, né? Então, muita coisa a gente já trouxe, ordem de serviço web, orçamento web, o portal do cliente, a web, a parte do supervisor, liberação de bloqueios é web também, então a gente está trazendo muita novidade web. Possivelmente
essa questão, a ideia de trazer talvez esse tipo de aplicativo também web é algo que está sim sendo analisado pelo nosso time de desenvolvimento. Maravilha, gente. Dando sequência aqui, tem mais alguma pergunta? Eu acredito que... Deixa eu ver aqui com o nosso marketing. E no portal do cliente, há uma pergunta aqui do Aiden, né? Portal do cliente é ilimitado a quantidade de clientes ou é pago por cliente? Isso aqui eu já respondi. E no portal do cliente, é possível o cliente comprar e já pagar com cartão ou boleto, se houver limite liberado? Boa pergunta, tá? É algo que a gente já está analisando. Por enquanto, não. Por enquanto, ele escolhe ali, por exemplo, você libera lá no boleto em 3 vezes, 2 vezes, uma vez. Isso já cai como um pedido pronto no RP para faturar, né? Você escolhe lá e já faz o faturamento, já emite os boletos e já encaminha pro cliente, tá? Mas sim, é algo que eu já escutei essa semana, tá? Não sei em que situação que tá, mas eu já escutei essa semana da gente evoluir, né? Evoluir para ter esse pagamento direto no portal, tá? No portal do cliente. Por enquanto não tem, mas sim, é algo que está já no nosso mapa aí para talvez nas próximas atualizações incluir pagamento por cartão, por exemplo, né? Pix, talvez, né? Direto a uma plataforma como um marketplace, que nem você colocou ali na pergunta mesmo. Fechou, gente? Vamos dar sequência aqui, que a gente tem mais perguntas. Essas perguntas, tá? O pessoal, a gente tem todo o registro aqui para depois fazer contato em particular também, né? Após o evento. Mas até para a gente dar sequência aqui, a gente combinou de 60 minutos, então para a gente dar uma acelerada e terminar dentro do prazo combinado. Demais perguntas e respostas, o pessoal vai entrar em particular, a gente vai fazer esse contato sim para passar o retorno para cada um de vocês, tá bom, gente? E seguindo aqui para o nosso encerramento, né? Gostaria de agradecer a participação de todos, agradecer a participação da Marjorie. Lembrando que a gente tem o QR Code ali para o pessoal fazer contato. Quem não tem o meu contato ainda direto, pode fazer ligação aqui para a Junsoft ou por e-mail. O pessoal vai transferir sim a ligação aqui para o nosso time comercial ou a mensagem do WhatsApp para o nosso time comercial. Mas quem quiser já aproveitar, tá aí o QR Code na tela, tá? Tem o número do WhatsApp aqui direto também, para a gente já conversar, agendar uma videochamada, uma apresentação dos módulos de maneira mais específica, tirar essas dúvidas, né? E aproveitar essa promoção aí de até 30% de desconto, tanto no valor de contratação como mensalidade desses módulos, tá? Agradeço a participação de todos. Vou passar aqui pro Carlos para as considerações finais. Até mais e obrigado. Finalizando, então, agradecer a Marjorie e ao Rodrigo pelo conteúdo, reforçar para que não esqueçam de preencher a pesquisa de satisfação, que vai aparecer automaticamente ao encerrar o webinar. Fiquem atentos também ao e-mail de vocês, vamos compartilhar a gravação completa deste webinar, assim como o material que foi apresentado, e caso tenham alguma dúvida, é acionar o Rodrigo pelo QR Code do material de apresentação. Uma boa tarde e até mais.